E Domingos Duarte está mais distante do São Paulo. Fui o primeiro a contar para vocês que o zagueiro português de 31 anos de idade interessava. Tratativas começaram há mais de uma semana, mas esfriaram durante o último fim de semana porque o São Paulo e o Domingos Duarte não conseguiram chegar a um acordo financeiro. O tricolor apresentou um número e esperava que o Domingos Duarte aceitasse. O zagueiro português, livre no mercado depois de ótima passagem pelo Getafe, ele foi o líder da terceira defesa menos vazada do Campeonato Espanhol, estabeleceu um patamar financeiro superior àquele que o São Paulo imaginava. E diante desse descompasso financeiro, o São Paulo está à beira de desistir do acordo e o atleta, inclusive, já avisou o São Paulo que vai passar a ouvir outras propostas. O otimismo da semana passada se transformou em pessimismo. E é provável que o tricolor tenha de buscar um outro defensor, com a observação de que Domingos Duarte havia gostado da ideia de se mudar ao Brasil. Ele havia conversado com alguns conhecidos, entre eles Cédric Soares, e pegado ótimas referências a respeito do São Paulo. Atleta forte, alto, muito bom no jogo aéreo, bom também no jogo de 1 contra 1. Tem um pouco mais de dificuldade em relação à velocidade, chegaria para ser titular absoluto do São Paulo, que passa por enormes dificuldades financeiras e vai precisar buscar apenas reforços sem custo. Só para completar, registrar que a especulação em relação a Bosquilha, meio atacante formado no São Paulo e que hoje atua no Operário, não se confirma. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o representante dele e ouvi que nunca houve contato do São Paulo, nem dos dirigentes do tricolor, com o Operário, muito menos com os representantes do atleta. Bora falar sobre meia argentino na mira do São Paulo. Existe mesmo? Você, São Paulino, deve ter se deparado nas redes sociais com a especulação de que o tricolor tem conversas avançadas com o meia argentino. O nome teria sido mantido em sigilo para não atrapalhar as negociações. Muitos São Paulinos, durante a minha live nesse domingo, perguntaram quem é esse argentino, se ele está perto de ser contratado. Importante contar que a especulação afirma ser um jogador para substituir o Oscar, que deixou o São Paulo depois de se aposentar. O tricolor nunca mais conseguiu ter um meia, um camisa 10 cerebral que pensa o jogo. O Cauli até foi contratado do Bahia, mas não tem conseguido ser útil como se imaginava. Importante contar que perguntei para um dirigente do São Paulo a respeito dessa eventual negociação. Já vale a lembrança de que Ganso e Alan, o Ganso, jogador do Fluminense, e o Alan, ex-meia do Palmeiras, que deixou recentemente o Moreirense, foram até estudados e descartados. Sobre esse meia argentino, abre aspas para essa fonte importante do departamento de futebol lá da Barra Funda. Abre aspas, invenção, não tem nada de meia argentino, fecha aspas. São Paulo, em relação a reforços para julho, já tem Vitor Sá garantido, jogador que chega de graça depois de sair do Krasnodar. Tratativas com Domingos Duarte, que você soube primeiro aqui no canal do Nicola, continuam acontecendo. O fato de não ter muito dinheiro para investir não permite que o São Paulo seja rápido como gostaria. E em relação a Newton, volante do Botafogo, ainda não há acordo, embora as partes tentem chegar a um denominador comum que pode levar o Ferrarese em definitivo para o Botafogo e o Newton em definitivo para o São Paulo. Qual a chance de São Paulo e Botafogo trocarem Newton por Ferrarese? Deixa eu explicar o contexto dessa negociação. Já há algumas semanas, o São Paulo tenta fechar um acordo com o Botafogo para ter Newton, volante revelado na base do clube, atleta que perdeu espaço, mas que na visão dos dirigentes são paulinos seria importante para o restante do ano. O primeiro movimento feito entre São Paulo e Botafogo seria de empréstimo com opção de compra. Só que os clubes não chegaram a um consenso sobre o valor dessa compra. São Paulo queria gastar no máximo 3 milhões de euros e o Botafogo pedia 5 milhões de euros. A partir daí, os caras começaram a pensar em outras alternativas. E surgiu a chance de uma troca em definitivo do Newton pelo Ferrarese. Mas é aqui que vem um grande problema e eu gostaria que você comentasse no espaço abaixo para participar dessa discussão. O Ferrarese foi emprestado ao Botafogo por 800 mil euros e a opção de compra é de 6 milhões de euros. Qual é a lógica de trocar Newton e Ferrarese pau a pau se você não quer pagar pelo Newton, depois de um empréstimo com opção de compra, os 5 milhões de euros que o Botafogo pedia? Então, lá atrás, quando o São Paulo queria um empréstimo para pagar 3 milhões de euros, agora ele vai aceitar que o Newton seja equivalente ao Ferrarese e custe 6 milhões de euros? Para mim seria muito mais lógico que o São Paulo usasse o Ferrarese como moeda de troca para o Arthur, jogador do Botafogo, que tem feito sucesso no tricolor e também está avaliado em 6 milhões de euros. Se o São Paulo fecha essa operação de Newton por Ferrarese, ele perde a oportunidade de ter um trunfo na negociação com o Arthur, que se encaixou perfeitamente no São Paulo e tem jogado muita bola.
Só para completar o noticiário tricolor, o Vitor Sá já está no Brasil e fará exames médicos nos próximos dias para assinar contrato de 3 anos e meio. Já dá para cravar que será jogador do São Paulo. Há também expectativa de que durante esse fim de semana, Domingos Duarte aceite a proposta do São Paulo e se torne reforço zagueiro português de 31 anos de idade que estava no Getafe. Ele deve assinar por 3 anos. E você, torcedor São Paulino, o que pensa do mercado do São Paulo? Já usa o espaço para o comentário para opinar, só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. E o São Paulo respondeu se tem interesse na contratação de Alanzinho, meio atacante revelado no Palmeiras, hoje com 26 anos de idade e livre do mercado depois de 3 temporadas e meia muito boas com a camisa do Moreirense em Portugal. Não sei se você vai lembrar do Alanzinho, ele era chamado de Alan e vestia a camisa 10 do Palmeiras nas categorias de base. Nunca atuou profissionalmente no Verdão, apesar de ter vencido uma série de títulos na base. Acabou sendo emprestado para o Guarani, para o Operário e também para o Sport, até se mudar, primeiro por empréstimo e depois em definitivo para o Moreirense. Última temporada de 34 jogos, 5 gols e 5 assistências, titular absoluto. O fato de ter só 26 anos de idade e estar livre no mercado permitiria ao São Paulo contratá-lo sem gastar absolutamente nada, exceto salários que estão longe de ser uma enormidade. Mas a diretoria do São Paulo tem outros planos. Abre aspas para um dirigente importante do departamento de futebol tricolor: não temos nada com esse atleta, pode cravar. Jogador que, na sua passagem pelo Moreirense, somou 141 jogos, 25 gols e 25 assistências. Existe uma possibilidade real de o Alanzinho permanecer em Portugal, dessa vez jogando por um clube maior. Você gostaria do Alanzinho? E você, torcedor do São Paulo, que tipo de reforços você acha que o São Paulo precisa para essa janela da metade do ano? Já usa o espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Quero falar sobre o reforço do São Paulo. O tricolor vai anunciar nas próximas horas Vitor Sá como sua nova contratação para o segundo semestre. Atacante de 32 anos de idade que deixou o Krasnodar de graça. Importante registrar que o Krasnodar havia oferecido um salário maior do que o São Paulo. Vínculo de 2 temporadas e vencimentos próximos ao que ele já tinha. O São Paulo ofereceu bem menos, mas um contrato de 3 anos e meio e seria a oportunidade de o Vitor Sá matar a vontade de jogar no seu clube do coração. Quero trazer uma informação curiosa. O William de Oliveira, auxiliar técnico brasileiro do Zenit, grande rival do Krasnodar nos últimos anos, tem uma entrevista legal à ESPN para falar sobre o Vitor Sá. E para o torcedor são paulino que não o conhece, acho que é uma boa chance de passar a ter um pouco mais de noção do que esperar desse ponto, que pode jogar pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, abre aspas, para o auxiliar técnico do Zenit. Conheço muito bem o Vitor Sá, porque ele nos enfrentou nos últimos 3 anos e deu muito trabalho para o Zenit. É um jogador importantíssimo para o sistema. Inclusive no título do ano passado ele foi decisivo. Tanto que o Krasnodar perdeu muitos pontos nessa reta final de temporada, a partir do momento em que o Vitor Sá teve uma lesão e não pôde jogar. O Vitor Sá é versátil, intenso e ajuda no momento sem bola. Tem boa velocidade e finalização. Outros clubes brasileiros, inclusive, já tinham me perguntado sobre ele em outros momentos. Sempre citei que ele era muito importante para o time. Chegou a atuar como lateral esquerdo, como lateral direito, enfim, uma série de posições. O São Paulo terá um bom reforço. Abre aspas para alguém que conheceu e conviveu, enfrentou o Vitor Sá nas últimas 3 temporadas. Acho um bom parâmetro para que você, torcedor São Paulino, entenda o que imaginar desse jogador que foi revelado na base do Palmeiras e também passou no futebol brasileiro pelo Botafogo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.